Bem-vindos à primeira temporada do podcast Sul Universal. O sotaque sul-americano e a mais profunda raiz da música brasileira criaram uma linguagem musical peculiar no Rio Grande do Sul e que nos últimos anos tem se aberto cada vez mais para uma fusão com o universal. Este programa vem trazer luz aos diversos temas que compõem essa característica sul-universal, que tem mostrado artistas e grupos que apresentam em seus trabalhos uma sonoridade que é latino-americana, que é universal, mas sobretudo é brasileira. E, portanto, propõe a todo mundo que seja reconhecida como música brasileira. Sou Carlos Badia e tenho a honra de participar como apresentador deste programa e ter sempre junto nos episódios desta temporada os parceiros sul-universais Teixo Cabral, Ricardo Arenhalt, Hilton Vacari, Paulinho Cardoso, Matheus Alves e Fernando Graciola. Aqui, em 7 episódios imperdíveis, vamos falar da importância da música instrumental nesse papel agregador de um verdadeiro movimento sul-universal e das conexões culturais, estéticas, étnico-musicais e artísticas da música brasileira, latino-americana e, claro, sul-universal. Então, com muita alegria, damos saudações aos queridos Gustavo Kramer, Patrícia Vargas e Lucas Fê. Bem-vindos. Bom dia. Bem-vindos, bom dia. E bem-vinda. Patrícia, muito obrigado por terem aceito esse convite. E a gente inicialmente pergunta aos nossos convidados como receberam essa ideia de haver um movimento sul-universal, essa ideia de artistas que, a partir de ritmos naturalizados no Rio Grande do Sul, como milongas, chacareiras, chamamés, zambas, fazem a ponte com uma linguagem mais universal. Começar pelo Lucas, como é que tu recebeu essa ideia, digamos assim, da gente pensar que, de fato, nós temos um movimento que a gente não estava sabendo nominar, digamos assim, né? Uhum. Primeiramente, obrigado pelo convite aí, um prazer estar nessa mesa com vocês, bom dia a todos que vão estar nos ouvindo também. Eu adorei o convite, achei legal o convite a pensar mesmo para a gente se reconhecer como um movimento, porque, na verdade, o princípio da música instrumental, da coisa da música espontânea, improvisada, que a gente gosta de trabalhar, né? Ele já é universal, né? Assim, por assim dizer, ele não depende de uma geografia e tudo mais, no meu ponto de vista, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente aqui, morando no Rio Grande do Sul, enfrenta essas coisas, barreiras geográficas, entre aspas, assim, né? Então, eu acredito que é muito, muito importante que a gente possa estar trocando ideias juntos e se fortalecendo, né? Como um movimento, divulgando uns os trabalhos dos outros, compartilhando o público e fazendo, unindo as forças para fazer com que esse movimento tenha cada vez mais força, né? Apesar de que eu acredito que cada vez mais a gente deva ir na direção de quebrar essas fronteiras, assim, né, geográficas, né, de certa forma, porque o universo tá aí, né? Grande Hermeto já veio trazendo essa coisa da música universal, da música improvisada e vários outros grandes nomes também ao redor do mundo que, né, habitam esse território de sons, assim, né? Então, eu gostei do convite para pensar isso, né? Porque a barreira geográfica que a música universal propõe, de fato, ela não existe, né? Uhum. É uma música planetária, a palavra já diz, né? Universal. Mas a gente sempre tem essa questão das nossas fontes, digamos assim, de origem, onde a gente, a partir delas, elabora essa ponte com o universal, né? Sim, e exatamente também a coisa da música, da cultura popular regional. Isso. E tudo mais, né? Que aqui a gente tem uma interconexão, assim, com esses outros países da América Latina. Sim. Que às vezes a gente encontra também, se for pesquisar mais a fundo na cultura popular da costa aqui do país, né? Até lá em cima, desde lá até Rio Grande, Chuí, que é de onde eu venho ali, né? Pertinho do Uruguai. A gente tá mais próximo, assim, dos ritmos uruguaios, argentinos. Isso. E tudo mais, né? Então, concordo contigo, assim, que tem esse apelo, né? Uhum. E aí, Patrícia, como é que tu recebestes essa ideia, né? Sul Universal?
Aí em Getúlio Vargas, diretamente Getúlio Vargas. Primeiramente, é bom dia. Prazer imenso estar aqui para falar com música, né? Fiquei muito lisonjeada com o convite e concordo plenamente. Estou conversando, né? A gente tem uma música e a gente tem uma liderança muito grande para a gente acaba com isso. E eu concordo com essa barreira. Acho que a gente poderia levar isso para todo o país e, como disse, uma música planetária, como vocês falaram. Então, é uma música muito rica que eu acho que tem que quebrar essa barreira mesmo. Geograficamente não tendo, a gente tem que encarnar a barreira. Eu acho que isso tem que se escrever, mas é uma música muito rica e eu gosto muito de estudar e praticar. E tu, Gustavo? Gustavo não é exatamente um gaúcho tradicional, não tem essa... Mas tá sempre conectado de alguma maneira com essa ideia do Sul Universal, tá fazendo um trabalho super bacana com o Gilberto Monteiro, que é uma referência aqui também no Sul, né? E como é que tu recebeu essa ideia aí? Olha, a questão da linguagem mesmo, quando você falava sobre o Sul Universal, enfim, sobre a universalidade, né, das discussões, eu acredito que, assim como para qualquer ser humano é importante a gente aprender cada vez mais formas de se expressar em outras línguas, aprender o espanhol, aprender o inglês, aprender o francês, sair numa aventura ainda maior, aprender um árabe, ou ainda se comunicar com alguém ainda mais distante, aprender o chinês, isso tudo agrega nas nossas maneiras de pensar, na própria filosofia de vida, na nossa própria cosmovisão, né? Porque a partir dessas palavras a gente vai ter acesso a outras racionalidades, né? Outras formas de vivência, trazendo isso para a música, eu acho que é uma coisa, a gente agregar entender essas linguagens musicais só nos vai tornar ainda mais político quanto seres humanos. Ao mesmo tempo, e a gente sempre vai ter uma língua materna, uma língua que nos traz de volta para a memória afetiva, para o nosso útero, fruto da nossa família, seja daquilo que a gente vive enquanto primeira identidade, né? Então, nesse sentido, apesar de nascer em Dourados, Mato Grosso do Sul, ter nascido em Dourados e de ter crescido no Paraná, a minha família é gaúcha, a minha raiz musical o meu avô, que era acordeonista, tocava as músicas do Gilberto Monteiro, por exemplo. Então, quando essa nova tábua, digamos assim, eu tocar com um gás, assim, com Lucas também, que meu contemporâneo, que está por dentro dessas linguagens aí. É uma felicidade enorme, né? Então, estar aqui simboliza muito para mim, e agradeço demais o convite. Sensacional. Muito bom, eu tava sobre isso aí das referências que a gente tem, né? Esse dia o Lucianel fez um espetáculo aqui na Casa de Cultura, abrindo uma gira musical que tem a ver com o movimento já, com o coletivo, e o Lucianel é uma pessoa incrível. Aos 76 anos ele fez o show dele foi uma aula de referências, de como ele pensa os ritmos na Argentina, e para nós, assim, da percussão e todo mundo que tem aí a mão direita e tem que tocar, né, os grooves e tal, ele é um cara que realmente, durante um show, parece que ele é um professor, assim, porque esse chamamé é lá de Corrientes, onde eu nasci, mas ele tem um jeito diferente, porque dando aquelas nuances, por exemplo, quando a gente vai ensinar um samba para um estrangeiro, é complicado. Qual é a diferença de um samba de roda para um samba de partido alto, para um samba para um pagode e tal? E o Lucianel pegou e fez uma linha assim incrível. Beleza, o espetáculo foi uma aula. Logo após o show, a gente foi no Teatro Fuga, fomos conversar, tomar uma cerveja, comer um pouco. Ou seja, ele ficou até as 4 da manhã. Daí eu fiquei com ele, e aí ele disse assim, na verdade, nós
o que é feito na Argentina, tudo que vocês ouvem como referência, como origem, tudo veio do Peru. Aí ele começou a falar das tribos, que são a origem mesmo do chamamé, da chacareira, aonde a chacareira surgiu, que na verdade tem muito a ver com o Peru. Aí tu volta, e tinha um peruano, um cara que tocava violão lá, que está estudando na URGS, eu não me lembro o nome do menino. Foi muito legal porque, além de tudo, a gente, esse movimento, esse movimento, assim, tipo, esse coletivo tá trazendo também essa consciência, eu acho, mais profunda do que é a origem, né? E a gente tá indo além já do que a gente achava que era. A gente, o Cross vem ali de Santiago del Estero, Chacaré. Cara, até como tá agora, mas a origem não é lá, entendeu? Tem todo um caminho, né? Então, eu acho que essa provocação que tá acontecendo, assim, tá sendo muito interessante, porque, às vezes o cara acha que já sabe, né? As coisas não é bem assim. Claro. Né? O Yamandu fez um episódio conosco que ele citou essa ideia do Peru, né, como uma fonte, e os povos originários, né, que o Gustavo também citou. O Brasil é de fato um celeiro de culturas, né, e essa amálgama, essa mistura toda tornou a música brasileira de fato uma das músicas mais ricas do mundo, né? A música que veio da África, a música que veio da Europa, a música que veio dos povos originários, quer dizer, aqui tem um caldeirão... Um caldeirão fervoroso, né? E temos uma situação que eu acho que é bastante interessante e o Sul Universal chega para abordar isso, que é... nós, no Rio Grande do Sul, temos uma consciência um pouco maior, talvez seja um dos poucos estados que tem a consciência de fato de que nós somos sul-americanos do que o resto do Brasil, né? Até porque a cultura americana, ou digamos assim, uma cultura ocidental americana, ela predominou assim na cultura brasileira como um todo, sociologicamente falando, e culturalmente, verdade, obviamente, né? E até no mundo mesmo, né? E até no mundo mesmo, né? Agora, essa ideia de Latinoamérica e essa conexão, né, com o que o Lúcio falou, com o que o Yamandu falou, com o que a gente percebe, ela tem uma situação diferente, né? Porque esses ritmos que nós temos aí, que a gente toca diferente também, a chacareira, o chamamé, a zamba e tal, a gente não toca como um argentino nem como um uruguaio, a gente toca já com o nosso sotaque. E Patrícia, eu te perguntaria, a partir disso, a gente pode chamar esse nosso jeito de tocar milongas e chamamés de música brasileira? E a gente levou essas músicas assim como um longa, a própria veio da bandeira, da rock, eu acho que pode chamar assim, porque dentro desse ritmo vai ter como eu gosto, tá? Então, até dentro eu percebo muito que vocês falam que a longa, cada região tem um jeito de tocar. Questão de que a gente resolveu, né? Tem uma intersecção muito grande mesmo, né, entre todas essas coisas que nem vocês comentaram, a habaneira ali que vem, né, tem essa de habaneira, né, de Cuba ali, tem toda essa passagem, a própria cúmbia colombiana ali que tem, ou mesmo peruana, né, que tem essa intersecção dos 3 contra 2, a gente que gosta, né, dos ritmos aí que tem na chacareira, tem essas... Então é interessantíssimo, é importante, eu acho, reconhecer essa linhagem também afrodiaspórica e originária, e de Moura, e tudo isso que acontece nesse caldeirão que é o Brasil, assim, né? E interessante que a gente começou a se dar conta.
Eu e o Badia, a gente estava conversando, porque a gente começou a dar conta que tinham vários grupos aqui no Rio Grande do Sul, e não só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também tem uma galera que curte fazer isso, e a música instrumental, ela permite, né, a gente andar por esses terrenos livremente, assim, como eu disse, sem fronteiras. A gente não vê a fronteira com o Uruguai e com a Argentina, não tem fronteira, né? É o mesmo ar, né? É o mesmo ar, são os irmãos ali, a gente toca junto. Também eu acho que pela questão da proximidade, é interessante que acaba a gente nós criamos uma forma de tocar isso sem pensar que que o troço é da Argentina ou não é da Argentina. E como a Patrícia disse, cada região do Rio Grande do Sul toca, às vezes, de um jeito também. Tem uma linguagem nova, aí até surgindo uma gurizada tocando, às vezes, umas vaneiras diferentes, porque até o nosso vaneirão tá hoje no sertanejo, né? De uma certa forma, fazendo sucesso pelo mundo afora de uma outra forma. Mas a origem, na verdade, do vaneirão, como ele ficou, é aqui, né? Então, acho que não tem barreira, né? Fazendo uma ponte, isso que a Patrícia falou, que ela percebe, né, que em diferentes regiões do estado se toca de maneira diferente, né? E com aquilo que o Gustavo falou, da Ouroboros, né? Que a serpente que morde a própria cauda. Me vem um lance assim, que como coletivo se cria um espaço, um território protegido, inclusive, né? De se buscar a própria verdade, falando da cosmovisão, né? Porque é um espaço, por exemplo, que eu vejo assim, onde individualmente se busca a própria verdade, pondo a favor do coletivo, né? E fazendo também uma ponte das origens, por exemplo. Até então era a Argentina, mas agora já é o Peru, né? Então vai sendo cada vez mais fundo, coletivamente e individualmente também, né? E isso acho que o Luquinhas, né, pode falar alguma coisa assim de como é essa busca individual para se colocar, de se sentir ser atuante dentro do coletivo, assim, né? Muito bom. Eu acho que quando a gente vai aprofundando as nossas pesquisas, assim, a gente se torna mais apto, assim, a poder também contribuir, né, nas pesquisas, nos diálogos e tudo mais. E eu acho que, falando pessoalmente agora, eu creio que passa por tudo isso, de investigar as origens, investigar os caminhos todos, poder ir aos lugares também e ver como que se experiencia aquela festa, alguma coisa assim, né? A exemplo do candombe, a exemplo do samba de coco, a exemplo do maracatu, coisas que a gente tem aqui no Brasil, né? Que sul, quando a gente vai... Tem bastante coisa, né? Tem bastante o carnaval, o samba, como é tocado aqui na região sul, na raiz mesmo, ele não tem nada a ver com o samba do Rio de Janeiro ali, por exemplo, né? Aqui a gente mesmo tem o tambor de supapo, que era camada grave falando muito mais, né? E outras instrumentações. Então, eu percebo que assim, quando a gente consegue também ir nos lugares e interagir com aquelas pessoas, a gente já está também aprofundando a nossa própria pesquisa e expandindo mais o terreno para a gente se reconhecer também como parte de um movimento assim territorial, de certa forma, né? E tudo mais, de conhecer a história do terreno, né? Na minha cidade mesmo tem muita coisa que passa por lá, assim, né? E por ser um porto e por ter acontecido tanta coisa ali, né? Uma carga histórica naquele terreno ali, Rio Grande, Pelotas, da criação do estado e dessas intersecções, chegadas de famílias no porto, discos depois, mais modernamente, né? E um caldeirão cultural ali, só numa cidade, assim, né? Que passa todas essas outras coisas que vão se espalhar pelo estado e, enfim... Eu vou mais para esse a minha pesquisa pessoal passa um pouco por esse lado, assim, de querer vivenciar as coisas nos lugares de origem e também tá sempre procurando das histórias dos mais velhos e tudo mais, sabe? Ler também, ouvir, né, também como é que... Eu gosto de escutar a música de tudo que é lugar do mundo também, assim, né? E acho que todos nós, né? Aqui. Sim, com certeza. Até por causa desse conceito mesmo, universal, né? É importante estar desprendido, assim, né? Também, né? Tipo, isso aí, eu sou um músico de Rio Grande, eu sou músico do mundo, eu sou um músico, né? Como é que Tipo, me pergunto, assim, sempre fico pensando, né? Isso é bem interessante porque nos instiga também a deslocar um pouco a ideia do Sul Universal ser uma coisa de bombacha, cuia e bota, né? Exatamente. Então, por exemplo, aqui
especialmente em Porto Alegre, tem surgido um movimento muito forte de candombe. E o candombe, para quem não conhece, é um ritmo que parte do Uruguai, da cultura afro, né, uruguaia. E é um ritmo que aqui no Rio Grande do Sul tá tendo uma explosão, digamos assim, de grupos tocando. Bastante cuerda, né? De cuerdas, que são os grupos que saem na rua, né? Sim. Como se faz no Uruguai. Então a gente já percebe que esse Sul Universal, ele é muito mais amplo do que simplesmente a gente falar em vaneirão e falar em milonga. Quer dizer, a gente fala de tudo isso, né? E não sei como tu vê isso, Gustavo, essa ideia de que o Sul Universal, na verdade, não é simplesmente alguém de bombacho, alguém de prenda, né? Fazendo uma música se dizendo universal, né? Então, o microfone Tem que liberar o microfone. Aí já vai liberar. Que botou o fone. Ah, tá. Não tá dando pra ouvir, só. A gente ainda não tá te ouvindo. Não tá ouvindo? Não estamos ouvindo. É que eu acho que quando você botou o fone... Tem mais coisa pra falar sobre isso também. Quando você botou o fone, cancelou o microfone. Vai ter que sair e entrar de novo. Acho que ele já tá fazendo isso. Você tá ouvindo? Ouvindo. Agora voltou o teu som. Então vamos... Vai ter uma edição aí, tá? Então, como é que tu, Gustavo, percebe essa ideia aí? Então, quando o Lucas estava comentando, isso me veio muito à mente, assim, essa questão da gente ressignificar, né, enfim, o curso natural da história, da gente pegar uma bastão, uma tocha, um conhecimento, um legado, também refletir sobre isso. O que disso aqui é o que representa a cultura contemporânea, o espírito do meu tempo, né, da nossa coletividade. Nesse sentido, é muito interessante destacar o trabalho da Clarissa Ferreira, quando ela traz a questão dentro da etnomusicologia, do papel e da visão da mulher dentro da cultura gaúcha, e como que se pode repensar e como se pode trazer uma questão de pensar novamente isso, quando o Lucas também coloca isso papo, né, esse trabalho ali do Caco Xavier e de outras lideranças, né, desse movimento. Mário Maia, que é importante ali, né, como é importante essa nova significação do que é o gauchismo, digamos assim, se for para colocar, né? Então, se a gente liberar, assim como a gente também, que é interessante essa coisa de uma retomada da bandeira brasileira, das figuras do Brasil, uma nova visão também a partir de uma reflexão importante, né? Que passa pela sociopolítica, que passa pela... Cada instrumento tem uma origem, a gente fala da Argentina, Peru, da etnologia, para você entender cada instrumento tem uma história, respeita alguma coisa e tem uma carga, né? Então, quando a gente está tomando novamente essas bandeiras, né, o Sul, a gente também está tendo a oportunidade de construir uma narrativa que realmente seja uma narrativa com novos, talvez, valores, ou que não sejam necessariamente novos, porque já parte de uma ideia de algo que nos represente, que nos inclua, que tenha realmente a agregar com o Uruguai, mais gente, mais gaúcho, Claro. Sim. né? Então é muito importante esse movimento, eu acredito também por isso, por a gente chegar num ponto e afirmar, nossa, isso também está acontecendo, isso também é cultura, isso também tem paralelos com a Colômbia, com o Uruguai, e com o Brasil, e nós somos Brasil, nós somos América Latina, e nós estamos fazendo parte dentro do mapa do mundo, assim, trazendo coisas que são tão fortes, tão importantes como o jazz americano, como a música tradicional indiana, entendeu?
Porque depois tem seus paralelos também, né? Aquela coisa do Tolstói, né? Falar sobre a sua aldeia, falar sobre o universo, né? Mais uma vez o individual e o coletivo. Exatamente. E sobre essa coisa do coletivo que a gente estava falando, né? Que era um caminho também que é importante que a gente consiga... Eu acho que coletivamente isso vai refletir, esse negócio que eu falei do individual, ele se reflete depois, né? Quando a gente acaba podendo criar esses espaços para se encontrar e jogar todas as ideias nesse caldeirão, né? Assim como o Gustavo mencionou, o trabalho da Clarissa, tem outras também grandes mulheres aí tocando muito e também propondo essa nova forma de interação como é que eu poderia dizer, assim, integração, né, de certa forma, outras maneiras de ocupar os espaços, assim como a Mel Souza, pianista, que a gente tem se encontrado, tocado, a própria Paola também, que está ressignificando a forma de experimentar, né, a música espontânea, assim, né, a Tamires Duarte com trabalhos aí de música instrumental, pesquisas também da cultura popular, e eu acho que quando a gente acaba se encontrando nesses lugares ou mesmo no camarim, ou mesmo numa troca de palco, uma coisa assim, que a gente tá podendo realmente trocar contatos, trocar, né, informações de como que a gente pode seguir trabalhando, né, com essas nossas propostas, assim, né, de fazer a nossa música independente do gênero, independente do estilo musical, assim. Então eu vejo que cada vez que a gente aprofunda mais essa visão e expande um pouco mais, a gente realmente pode conseguir viver coletivamente de uma forma mais sustentável, eu diria, assim, né. Perfeito. Isso que vocês falaram permite a gente também abordar um tema que eu acho bastante interessante da gente olhar, que é a questão da mulher instrumentista, né? Eu acho que a Patrícia pode falar com propriedade disso. A gente percebe que na música instrumental, a gente ainda não tem tantas, né, se dedicando ao instrumento, né? Nós temos mais cantoras, né? E na música erudita, por exemplo, nós temos muitas instrumentistas, né? É verdade. Mas na música popular e instrumental está começando um movimento. Né? E a gente tem que saudar isso e estimular cada vez mais que mais mulheres passam a se dedicar a essa linguagem instrumental e ao seu instrumento, né? E sair um pouco, fugir desse chavão assim da mulher mais cantora do que instrumentista, né? Como é que tu vê isso, Patrícia? Como tu falou, né? A gente está começando esse movimento porque realmente não tem muitos instrumentistas nesse popular, como tu disse, né? Até propriamente na guitarra, agora que estão vindo gurias querer aprender a solar, mas assim, a maioria que a gente vê são homens, né? A questão principalmente da música do aqui, né, da música regional. E graças a Deus que tá surgindo grandes nomes, como tu citou aí, são grandes instrumentistas, até que eu já tive o prazer de dividir o palco com a Tamires, enfim, pude ver a Clarice, enfim, são mulheres assim que estão começando. Mas eu ainda acho que tem que juntar mais mulheres, entendeu? A cantora. A gente tem muito aquela ideia da mulher, pode ser na música gaúcha, enfim, a gente tem aquela ideia da mulher cantando, né? Isso. Aí chega uma mulher tocando e o pessoal fica meio assim, parece assim, eu sinto que eles não dão muito valor. Eles olham assim, será que vai tocar, né? Não vai cantar? Mas enfim, eu acho que está tendo um movimento muito bacana, as mulheres estão se unindo, estão vindo bastante acordeonistas também, uma coisa que está surgindo bastante aqui no Sul, que não tinha, eram pouquíssimas, né? E eu acho que tem que vir mais mulheres para a questão das cordas, enfim, né? Para a gente ter um meio maior ainda que as mulheres, né? Tem muita capacidade, enfim, independente de gênero, enfim, a gente tem uma música muito rica que é só ser explorada, né? Mas, como tu disse, o movimento está começando agora e o pessoal está se habituando com essa ideia da mulher instrumentista, né? É legal. Para quem não conhece ainda muito a Patrícia, ela tem um canal super bacana onde ela
ela toca a guitarra, fala sobre, enfim, os mais diversos assuntos da música e da guitarra, do universo da guitarra, quer dizer, isso é muito legal, né, Ricardo? Muito bom. Isso é uma dádiva isso aí, porque a gente realmente é incrível como demorou, né, assim, surgir mulheres assim, se dedicando ao instrumento. E como tu falou, acordeonistas também me chama a atenção bastante, assim, gente nova tocando acordeon, que é um instrumento, eu acho que isso que é legal, né, o coletivo começa a mudar a nossa própria visão sobre nós também, porque eu acho que a gente falava muito pouco, sabe? A gente tinha, por exemplo, a Casa Nobre lá, que o Gustavo tá, é um coletivo, tem gente de todo o Brasil tocando lá, entendeu? E é um aprendizado todo dia, né, Gustavo? Com certeza. Cada músico que chega lá é uma nova experiência, né? E num lugar improvável, né? Porque não é um grande centro, né? Exatamente. Não é uma cidade grande, é uma praia, né? Oi? É uma utopia, né? Uma utopia. Mas eu acho que as utopias estão cada vez mais possíveis, isso que a gente está falando aqui, né? As coisas que a gente achava que ia demorar muito, os processos das mulheres tocarem e terem o espaço na música, assim como ter um espaço tipo Casa Nobre, eram coisas que estavam, parece, meio distantes, assim. Agora estão mais próximas. Eu acho que a questão do coletivo, da gente estar hoje perto do Lucas Fê, por exemplo, perto da nova geração do Alex aqui e tal. Para nós, que já temos um certo chãozinho aí, já estamos indo para beirando os 60, né, Vadir? Cada um fala por si, né? Cada um cuida de si. Então, para nós é muito importante esse contato com vocês, assim. Eu vejo como essa conversa está sendo renovadora e também instigadora, assim, para quem já está um tempo na estrada, ver essas mudanças acontecendo, assim, é muito salutar, é muito importante para a cultura, né? Para todo o negócio girar, né? E tem um negócio, acho que o Alex pode falar sobre isso, que é uma das tantas motivações da gente ter começado essa ideia de movimento mesmo, que nós temos muita dificuldade aqui no Rio Grande do Sul de romper certas barreiras para fora do estado e para fora do país, mais ainda, né? Então, quando, por exemplo, pensam em festivais de jazz ou de música instrumental, ou o pessoal de fora do Brasil, e eu tenho muito contato com esse povo, tenta enxergar a música brasileira, eles enxergam grupos que fazem samba, que fazem misturam, falando música instrumental, né? Que misturam com os ritmos brasileiros chavões, né? De maracatu, baião, forró, samba, bossa nova, coisa e tal. E a gente quer fazer um esforço consciente, planejado, estruturado, para que as pessoas nos percebam também como música brasileira. A gente faz música instrumental brasileira. Né? E então a gente também conversando assim no coletivo que a gente tem desses 5 grupos, que é o núcleo gerador da coisa, mas o movimento não é esse coletivo, o movimento é muito maior, né? A gente percebe que é na coletividade que a gente vai resolver a coisa, né? A gente percebe que é no esforço coletivo, porque individualmente é muito difícil. Grupo romper tudo é muito difícil. Aquele chavão longe demais das capitais é uma verdade. Como é que tu percebe essa questão do rompimento da barreira no coletivo? No coletivo. Bom, que nem eu toco lá no Canjerana, que é um grupo ali do Vale, né? Relativamente perto aqui de Porto Alegre, né? 170, do Vale? Do Taquari. Encantado, Mas assim, eu acredito, assim, a minha visão limitada dentro da minha consciência, né? É que realmente tá cada vez mais fácil. Mais fácil não, mais aberto tudo por boa vontade de querer fazer as coisas das pessoas, né? Por exemplo, lá no Canjerana, tem o Zoca e o Tiagão, que eles tiveram uma relação com o Tatuí,
que é esse estado de São Paulo, né? Depois o Gustavo até pode falar um pouco também que viveu um pouco lá, né, Gustavo? Enfim, daí o Canjerana surgiu a partir de uma ideia de trazer essa vivência de Tatuí para esse núcleo ali tentar criar alguma coisa. Eu particularmente acompanhei o início da fundação, vamos dizer assim, como ouvinte. Eu ia lá na escola do Zoca fazer aula e acompanhava os ensaios. Para mim aquilo lá já começou ali, vamos dizer, me instigou assim a busca individual, já visando um coletivo. Eu nem sabia o que ia acontecer, mas já me inserindo num coletivo assim mais amplo. Depois eu tive a oportunidade também de viver lá em Tatuí, né? Entender, lá tem muita gente sim de vários lugares e com várias metodologias, vários jeitos de ver a mesma coisa. Mas eu acredito que nesse lance assim da virada do século, estamos aqui depois dos anos 2000, as coisas tendem a se espalhar mais. Essa é a minha visão, assim. E ao mesmo tempo que elas tendem a se espalhar mais, que depende também da vontade individual de cada um querer fazer essa coisa, os semelhantes vão se encontrando. Eu acredito nisso aí. E assim, da mesma forma que eu tive a oportunidade de viver em Tatuí, e perceber o que existe lá, dentro da minha consciência, assim, né? Eu digo sempre, e trazer para cá e tá experienciando isso aqui, cada um tá trazendo alguma coisa de algum lugar para experienciar nesse caldeirão. Que é um caldeirão. E eu acredito que esse coletivo é um caldeirão onde cada um expressa do seu jeito, da sua consciência, a sua verdade momentânea, nesse período de espaço-tempo, né? Que não sei para onde vai e enfim, né? E eu acho que é mais ou menos isso aí. Mas tem o rompimento das barreiras, né? Eu circulo, antes da pandemia especialmente, né? Eu circulava bastante por vários lugares e daqui a pouco eu estava lá no congresso da BMA, eu olho pro lado, tá o Luquinhas Fê. Aí eu tô lá, não sei aonde, eu olho pro lado, tá o Luquinhas Fê. Aí eu vou no outro, lá no... E aí eu percebi o quanto o Lucas, por exemplo, é um cara antenado, o quanto tu é antenado nessa busca de contato, de aproximação. Esse rompimento, né, dos nossos trabalhos aqui, sem necessariamente precisar sair do seu estado, né, como o Renato faz. O Yamandu já foi uma outra história, né? Mas o Renato é a prova mais concreta que nós temos de alguém. O Nenhum de Nós no rock, que é uma outra área, mas o Nenhum de Nós também tem um trabalho de projeção nacional, sem sair do Rio Grande do Sul, Engenheiros também, né? Então, essa busca que tu tem, que é tua, de estar sempre buscando, antenado na cena, interações, nas interações, movimentos. Também a mesma pergunta que eu fiz ao Alex, esse contato, ele tem uma importância fundamental para que a gente rompa a saída do Estado aqui, né? E a percepção deles em relação a nós, né? No meu ponto de vista, totalmente, assim, eu acho que eu sempre sou sagitariano, assim, né? Sempre gostei também de viajar, de conhecer novos lugares, novas pessoas, mas eu tenho para mim que é um movimento necessário, assim, pra gente realmente conseguir olhar no olho, tocar com as pessoas, entender como é que as pessoas se organizam em determinado lugar e tudo mais, né? Ainda mais se tratando de música instrumental, assim, né? Universal. A gente precisa tocar, cada um vai trazer uma visão, que nem tu falou, sobre a mesma coisa, né? Mas já de um ponto de vista diferente. São as mesmas, né, 12 notas ali, as mesmas digitações, mesmas escalas, mas daqui a pouco tu vai fazendo de um jeito diferente, né? O mesmo instrumento, a mesma bateria para todo mundo, mas aí sempre fui de ir ver as pessoas tocarem, dar canja e tal, e tentar fazer essa coisa e conversar também, né? Pra gente se conhecer realmente, né?
Porque a coisa do mundo da internet é legal ali, mas a vida real é isso aqui, né? E é a interação de fato. E eu percebo que, por exemplo, as coisas que são produzidas, vamos dizer assim, a nível de Brasil no Sudeste ali, elas escoam para os extremos do Brasil de uma maneira muito mais fácil, né? Ao mesmo tempo em que as pessoas que estão lá vão consumir coisas de fora do país e, de certa forma, não vão estar ligados, né? É uma dimensão continental que a gente tem aqui nesse país. Às vezes é para nós daqui, se não tiver muita vontade, vai ser difícil chegar através da mídia o que está acontecendo no norte do país, por exemplo, né? Sabe? Tipo, não tem como, tem que ir atrás de ver o que acontece lá no norte, quem são, né, no Nordeste, é distante, né? Da mesma forma que pra gente que produz aqui no Sul, é difícil, parece que tem que empurrar de baixo pra cima, assim, né? Isso. Então eu sou muito de ter o contato pessoal, assim, interpessoal com as pessoas e conversar sobre os trabalhos, saber dos trabalhos dos outros e também mostrar, né, o que eu trago na bagagem, assim. E quando isso tá representado, essa tua força individual está representado também dentro de um contexto coletivo, amplia, né? Era onde eu ia chegar, porque assim como o Alex falou lá da experiência de Tatuí, do painel instrumental, que eu tive lá também em 2014, junto com o Marcelo. Ele tá em tudo. Foi acho que o último painel, assim, que era uma experiência de uma semana inteira vivendo música, assim, aquilo foi fantástico. E o pianista do meu grupo, Marcelo, que a gente foi juntos até lá, e voltou com uma vontade de criar o grupo ali, o que aí surgiu dessa necessidade, assim, da gente também criar o nosso laboratório, que nem tu comentou ali do Cangerana. Era sobre isso, sobre a vontade de ter uma referência, isso existe, sabe? Eu também quero viver assim, né? Então acho que todos esses movimentos de descoberta, eles te apresentam alguma coisa na expansão da tua vontade, né? Das possibilidades, assim, né? E hoje também, em relação a essa dinâmica de coletivo, com o coletivo da Pedra Redonda, do qual eu faço parte ali, a gente consegue também, eu consigo experienciar coisas que nem tu mencionou também, né, que juntos a gente faz coisas incríveis, assim, e também pode criar territórios de comunicação e de digamos assim, segurança para expor ideias, assim, onde sem julgamentos, e com união de força de trabalho e tudo mais, que só assim pra gente resolver essa situação, né? Eu tava vendo esses dias o discurso do presidente da ONU, que ele dizia que agora a gente tá num ponto em que ou a gente considera que esse problema é de todo mundo, não é mesmo, né? Todos os países, todo o universo, nesse sentido, né? Ou a gente vai se dar mal, muito mal, assim, sabe? E na cultura, na música, na arte é a mesma coisa, sabe? Se a gente não se reconhecer como uma grande família, a gente vai continuar meio insustentável, assim, né? Entendi. Boa. Bom paralelo, esse paralelo da gente ter... O mundo tá num momento complicado em várias situações, né? E eu acho que também o coletivo tem essa percepção, a gente tem essa percepção exatamente de sacar que, bem que tu falaste, que a gente tem que estar aberto a todas as influências e sem barreira nenhuma e perceber tudo que está acontecendo no mundo, pra gente ser uma grande família e cada um ter seu valor nesse espaço e a gente ser viável, fazer o que a gente faz e ser feliz, né? Exatamente, para se tornar sustentável, né? E eu acho que o primordial, a minha maneira de realmente executar isso e tornar isso realidade é agindo dessa maneira, assim, tipo, né? Aceitando os convites e querendo ir aos lugares, não sei o quê. E sempre também levando os meus juntos, assim, né? Sozinho a gente não faz nada, né? Realmente é sempre uma turma grande ali que vai influenciando, vai, né, te mostrando uma novidade, um negócio. Muito legal. Então, a gente pode também falar um pouco sobre uma questão que talvez o Gustavo tenha um pouco mais de... Tá uma palavra dificuldade de falar, mas a gente tem, nesse contato que o podcast tem gerado com o Lucianel, com o Borghetti, com o Yamandu, nos episódios anteriores, o episódio também do coletivo,
A gente sempre fala desse imaginário da cultura gaúcha, digamos assim, né? Que é essa cultura que está justamente nessa transversalidade, né, toda, que está na música feita na Argentina e no Uruguai, que na verdade veio lá dos povos originários do Peru, que está na música que tem uma fonte moura, que tem uma outra música que tem uma fonte africana. Quer dizer, essa cena toda faz com que a gente faça uma pergunta, e acho que para vocês, a gente queria muito ouvir de vocês. A gente fez essa pergunta para todos. O que é, afinal, ser gaúcho? A gente podia começar pela Patrícia. Abrir essa que está mais no meio. Né? O que é para ti ser gaúcho? Uma pergunta bem profunda. Eu acho que sim, a gente exala muito orgulho da terra, né? Eu sinto assim, quando a gente fala que é ser gaúcho, eu tenho um orgulho de ser daqui, porque, como tu disse, a gente vai conhecendo muitos lugares, conhece muitas culturas, enfim, eu acho que eu resumo em ter orgulho de ser daqui. Eu sou uma pessoa claro que tem muitos paradigmas para serem quebrados, mas eu digo que é um estado muito rico e que eu sinto muito orgulho de ser daqui. As pessoas mesmo de fora, de lugares, perguntam e se impressionam com a nossa cultura. Então, assim, eu acho muito interessante que o pessoal está enxergando isso agora. Como vocês falaram antes, que eu achei bem interessante, vocês falaram que às vezes o pessoal de fora enxerga muito o Brasil como o samba, né? O samba, mas a questão ali da região do Rio de Janeiro, enfim. Mas o Brasil é um de artistas e de cultura. Então, eu defino assim, eu vou definir isso numa palavra, que é ter orgulho de ser daqui, porque é uma terra muito forte. Eu definiria assim, que é uma pergunta muito profunda. Verdade. Sem dúvida. E aí, Lucas? Eu vou um pouco nesse sentido também, de ter orgulho de ser de Rio Grande, principalmente, assim, que é uma terra que acho que faz com que... Acho que a coisa de ser rodeado por água, assim, sabe? E também várias histórias que eu já ouvi de lá, de pessoas que são de lá. Também conhecer outras partes do estado, assim, quando comecei a sair de Rio Grande, eu percebi que realmente são várias etnias, assim, é muito louco, assim. Rio Grande ali é meio... É um lugar muito rico, né? Muito rico, assim, inclusive em bateristas, né? Que historicamente ali na divisão ali das capitanias, ali não era terra de ninguém, né? Sim, digamos assim. Só que tinha uma turma lá da pesada, né? Os Piratas do Albardão, toda aquela turma ali que trabalhava, que tava na volta do porto ali, né? Então tem uma mística muito grande cultural ali. Só que eu adoro a coisa de ser daqui. É um pouco... Aqui tá muito mais perto do Uruguai do que de São Paulo, assim, né? Sim. Digamos, mas de certa forma, eu acho que o que eu sinto é também uma responsabilidade de retomar, assim, né, essas histórias todas que ficaram também esquecidas, né? Tem muita coisa aqui nesse terreno que também precisa ser retomado, assim, ser documentado de diversas formas que ainda não foram, né? E que a gente acaba indo muito na cultura oral ainda e tudo mais, mas acho que é importante, o que eu mais sinto, assim, é a vontade de trabalhar nisso também, assim, na documentação das histórias também que tem aqui, que todo o mundo tem que conhecer, assim, né? Porque às vezes fica mais o Rio Grande num estereótipo, assim, que é muito mais do que esse estereótipo, né? Muito mais profundo, né? Na história do estado, mas eu adoro, assim, tipo, ser gaúcho pra mim é ter uma responsabilidade. E Gustavo, um pouco de fora, um pouco de dentro, né? A minha base gaúcha é em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, que olha, interior ali de Passo Fundo, a grande Não Me Toque, e é o sentido de casa, né? O sentido de casa, de família, um sentido de ancestralidade, né? Comum, um sentido de repouso, enfim, eu me sinto bastante contemplado, assim, pelo
pelo que os outros convidados e a convidada, né, e ela comentaram, assim, que existe sim esse orgulho e essa responsabilidade, né? Orgulho das coisas boas que a gente construiu e a responsabilidade de escrever a página da história, né? E nesse sentido também, quando se coloca de Tatuí, né, como fomentador de novas situações, na verdade, Tatuí como um espaço da educação, né? A gente poderia substituir simplesmente a Tatuí como, na verdade, esse ideal da educação, o ideal da informação acessível, né? Porque se a gente parar para pensar o quão poucas espaços de cultura instrumental popular a gente tem no Brasil, né? Se torna importante essa referência como Tatuí, mas imagina se isso fosse difuso, ou se houvesse uma Tatuí em cada estado, um lugar, né? Tatuí, para quem não sabe, é um lugar que tem 5.000 alunos, um investimento de professores, uma estrutura incrível. Imagina se o Lúcio Anel pudesse dar aulas num lugar ali em Porto Alegre, né? Se o Barenhalt como professor, enfim, né? Sabe desse papel, né, da educação como transformador social, como transformador de ética das pessoas, né? Que é também o trabalho que eu tenho desenvolvido na minha vida, né, aqui na Guarda do Embaú, né, ter esse ponto, né? Então eu acredito que isso colocado dentro do campo de trabalho, né, das ligas, do campo profissional dos festivais, também um papel dentro do Universal, e a gente juntos vai compondo esse cenário possível de pesquisa dessa linguagem ancestral, pesquisa dessas linguagens que a gente já foi banhado, que o Lucas teve a oportunidade de vivenciar. Imagina a oportunidade que tu tem de ter bebido dessa fonte ali, né? E a responsabilidade de passar isso para frente, né? Então a educação está muito nesse sentido, né? E para fechar mesmo essa coisa de pensar a narrativa, né? Qual que é a caneta está na nossa mão, né? Então é importante que a gente olhe ao redor, reflita e escreva isso aí de uma maneira, né, com embasamento. Especialmente de nos enxergar como algo além, né, daquela tradicional visão do gaúcho, né? E eu acho que isso é importante, né? O movimento de vocês, nossa, assim, né? Acho que é muito importante para isso mesmo, assim, né? Acho que a iniciativa reforça muito isso. Parabéns. Ricardo, parabéns para nós, né? Porque isso é um esforço coletivo, senão não tem sentido, né? Ricardo, até o Gustavo falou um negócio que o Lúcio Anel tocou aqui, né? Quando ele teve no podcast, ele quase nos colocou uma incumbência, assim, eu senti um pouco assim, que é justamente de formar uma escola. Você tem que pensar em termos de escola, de montar algo nesse sentido, né? Olha aí, sim. Eu não sabia porque eu não estava nesse podcast. Mas vindo agora, ouvindo isso, nossa. E ouvindo o Gustavo, que ele está fazendo um trabalho, eu acredito, eu bato muito nessa tecla da educação, sabe? Para todo brasileiro, né? De todo tipo de educação, né? É bem-vindo. Principalmente essa educação musical, onde tu consegue pegar uma criança do zero e eu já tenho... me chamar de velho aqui, já tem alguns alunos que hoje são profissionais, né? Muitos. E ontem eu fui assistir, por exemplo, um deles que está estudando no Conservatório Superior de Hamburgo lá, né? Passou lá e tal. Veio, depois de um ano, ele veio aqui tocar com uma galera. E, eu cheguei a chorar, né? Porque a educação, ela é uma coisa que... Então, não tem nem palavras, cara. A educação é mais que isso. Ela humaniza, ela acha o rumo da pessoa, a humanidade cresce com a educação, né? E eu acho que o que está faltando muito nos ambientes aqui no Brasil é exatamente essa transformação humana que a gente está precisando ter muito forte, assim. E o Lúcio Anel tá certo.
né? Tá muito certo. Eu acho que o coletivo tem uma tarefa aí. Ele colocou como uma tarefa, assim, coletiva, né? Não exatamente do coletivo, mas... Incumbência forte. Vamos juntar todos os coletivos, né, que a gente tem, né? E se abraçar numa causa dessas seria muito importante. Já temos uma professora de guitarra ali. Olha aí. Lá de Getúlio. E eu acho que o legal dessa história que a gente está fazendo aqui é exatamente conseguindo abraçar vários estados, vários lugares, todas as cidades do Rio Grande do Sul, porque às vezes a gente fala tanto que é difícil sair, mas às vezes é difícil até o Rio Grande do Sul é grande, porque o Rio Grande do Sul é um tamanho de um país, né, gente? Tamanho de Portugal, maior até, eu acho, e a gente acaba não conhecendo todo mundo que tem, eu tive várias vezes em São Luís Gonzaga, é incrível a musicalidade das pessoas lá. São Luís Gonzaga, tu diz, nossa, mas tem lá os Hortaça e tem os amigos dos Hortaça, que é meio que uma escola lá, entendeu? Eles têm uma escola, não é só a família do Guedes lá, né? Que eles têm toda uma turma ali. Quando tu chega ali, é um universo incrível, né? Gaúcho e técnica. O Yamandu chega lá, ele fica louco. Ele diz, cara, cada vez que eu vou lá, eu volto... O que está acontecendo? E é um lugar que a gente também tem que conversar sobre isso. E vários lugares, Santa Maria é uma cidade incrível, onde tem uma universidade, Pelotas, Rio Grande. Conseguir abraçar esse universo, a gente vai ser muito maior, né? Consequentemente, nós vamos romper as barreiras aí, mundo afora, né? Eu acho, né? Fica mais fácil, né? Pô. Então, a gente quer agradecer. Lucas, muito obrigado. Patrícia... Valeu aí, estar com a gente aí. Gustavo, muito obrigado mesmo, né? Em nome do coletivo especialmente do coletivo, né? Que aqui representado pelo Ricardo, pelo Alex, por mim. A gente quer agradecer muito. Pô, eu que agradeço. Foi uma troca muito legal. Acho que vai marcar bastante a história do movimento, porque muitas coisas importantes foram ditas aqui. Então a gente quer agradecer de coração. A nova geração, né? E dizer que justamente o movimento, ele é de todos nós, né? Não é um coletivo, ele tem esse esforço momentâneo e localizado para dar start nisso tudo. Pô, com certeza. Mas o movimento é muito mais amplo, né? Que venham muitos outros encontros aí também, agradeço, né, o convite, um prazer a gente estar podendo conversar, né, sobre isso, né. Acho que agrega tudo que a gente falou aqui, né, e na prática, né. Querem falar alguma coisa, Gustavo, Patrícia? Agora é botar todo mundo aqui para tocar junto, né? Que já temos. Tá formado. Sexteto tá aí. Formado aqui. Formou o sexteto. Legal. Obrigado demais. Só agradecer mesmo a oportunidade de trocar com vocês aí, de rever os amigos, Luquinhas, que a gente toca junto no meu trio aí, conhecer também o trabalho de novas pessoas, e fico muito grato por tudo. Isso aí também gostaria de dizer, principalmente pelo Toca, né, que eu cheguei até vocês, então agradecer a ele também pelo convite, que é uma honra estar aqui conversando com vocês, e meio a tantos grandes músicos, como eu falei, né, tá representando as mulheres aqui, muito feliz. Como tu disse, é tão longe a gente poder fazer, né, esse podcast, e que o Rio Grande do Sul é grande, e a gente tem muita cultura, muita região aqui que tem uma musicalidade fantástica. Agradeço mesmo o convite, e que venham muitos outros. Perfeito. Maravilha. Então esse foi mais um episódio da temporada 1 do podcast Sul Universal. Os nossos patrocinadores e apoiadores estão aparecendo aqui na tela. A gente quer agradecer, e até o próximo episódio do podcast Sul Universal. Muito obrigado.